Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube. Estamos aí nossa última série de mensagens deste ano de 2020 aqui pelo nosso canal, o canal do Éder Casquel. Que Deus abençoe os inscritos, né? Vamos crescer muito mais ainda, rumo, né, ao desenvolvimento aqui pelo nosso canal, através, né, da palavra de Deus, pregando o Evangelho. Contamos com você para que nos ajude a divulgar esta palavra, esta mensagem, tá? É a última série de mensagens, sentimos de Deus de atender mais, de alimentar mais umas pessoas desta mensagem. Reconhecemos que muitas vezes, né, não é fácil, muitas vezes temos que lutar contra as nossas próprias vontades para fazermos a vontade de Deus. Estamos na última série deste ano de 2020, estamos falando sobre o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, a revelação da glória de Deus. Agora eu vou falar sobre o Apocalipse, ele como uma revelação, ele como uma mensagem e ele como uma carta, né? O livro do Apocalipse pode ser se considerar tanto profecia e revelação, né? Mas aqui nós vamos falar do contexto genérico, né? Do como ele foi escrito. Ele é uma revelação escrita às 7 igrejas que estão na Ásia, que representam toda a cristandade de todas as épocas, de todos os tempos. Quando falamos desta questão das 7 igrejas, precisa-se fazer uma ênfase e explicar que existe 2 ou até mais interpretações da questão das 7 igrejas. Primeiro, alguns interpretam que as 7 igrejas representam 7 períodos da mesma igreja em toda a época da sua vida cristã antes do arrebatamento. E nesta época, nesta interpretação, nós estaríamos realmente na igreja de Laodiceia. Rica estou, abastada, né? Mas é cega, nu, pobre, miserável, e ainda, né, Deus recomenda que há um tempinho ainda para comprar ouro. Lembra lá da parábola das virgens, né? Que teve que buscar, melhor dizendo, buscar azeite, né? E colírio, Deus manda comprar aqui no Apocalipse, mas lembra que Jesus falou da parábola. Então, se estamos nessas 7 épocas, a época agora é de comprar o azeite, porque a porta vai se fechar, todos estamos na meia-noite, tá? Então, ela é interpretada por 7 igrejas que realmente existiam, que realmente acontecia aquilo que veio falar, né? Quando Jesus falava de Jezabel, realmente aconteceu aquela situação. Quando Jesus falava dos nicolaítas, realmente aconteceu aquela situação. E não é somente uma interpretação da mesma igreja em 7 épocas diferentes. Esta visão agora interpreta que cada igreja realmente existiu e elas juntas mostram o comportamento das igrejas também da face da terra. Enquanto a primeira versão acredita que são 7 épocas da mesma igreja, a segunda versão acredita que são as 7 igrejas realmente, né? São as 7 igrejas que realmente estão aí em 7 situações diferentes, né? 7 situações diferentes, mostrando realmente o desenvolver da igreja na face da terra, né? Então, esse desenvolver durou-se aí durante, né, a igreja de Éfeso, a igreja que faltou amor, aí, na minha vida faltou amor, você vai aplicando conforme a maneira, tá? É uma revelação aí, importa a situação que vou, porque eu acredito, tantas uma interpretação quanto a outra, não vai fugir da importância que foi escrito as 7 igrejas, representando todas as igrejas da face da terra. Então se representa todas as igrejas, nós somos igreja, nós temos que ler e entender esta revelação dada às igrejas, né, do planeta Terra. A obra de João é uma revelação das coisas que breve devem acontecer. Foi notificada ao apóstolo João por Jesus Cristo e é uma mensagem entregue por Deus ao Senhor Jesus para que mostre aos seus servos as realidades dos últimos dias. João escreveu sua profecia em forma de epístola, começando com a saudação de graça e paz da parte da Trindade. Olha que engraçado, o último livro
livro, né? Na graça, na parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, fechando o cânon sagrado e mostrando a perfeição e a harmonia dos seres divinos, da divindade, né? Não tem nem palavra para usar, a soberania de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, quando se manifestam juntos nesta Trindade gloriosa. O tema do livro é claro. O Senhor Deus Todo-Poderoso garante a vitória definitiva de Jesus Cristo, que foi crucificado perante toda a terra, como diz lá em Apocalipse 1, 7 a 8. Sua vitória será inquestionável, tá? Seu povo se alegrará com a sua libertação definitiva, né? Não haverá mais morte, não haverá mais tribulação no reino de Cristo, né? Mas os que rejeitaram lamentarão sua vinda, porque significará a sua eterna condenação. Tá? O livro do Apocalipse é essa revelação da vitória inquestionável, de que o povo de Deus vai se alegrar no futuro, né? E que aqueles que rejeitaram o Senhor realmente sofrerão consequências. Segundo, o livro do Apocalipse é uma mensagem, como fala em Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Ele, exilado na ilha de Patmos, ele viu o Senhor ressurreto, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouviu atrás dele uma grande voz como de trombeta, e a voz declarava que tudo que ele ouvisse e visse, ele deveria escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia, que a saber, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante que antes de mencionar Cristo, ele afirma ter visto 7 cordeiros de ouro, né? 7 castiçais de ouro, melhor dizendo, né? 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1, dizendo 12 ao 20, que são as 7 igrejas. Ele viu o Senhor andando no meio dos 7 candeeiros, né? De ouro. É a igreja do Senhor. O Senhor anda, passeia, visita e sabe, né, tudo o que acontece no meio da sua igreja. Por isso o significado das visões de João à igreja, né, as 7 igrejas, não deve ser menosprezado. Na verdade, não encontramos as 7 cartas dirigidas às igrejas apenas no capítulo 2, mas em todo o Apocalipse Deus está falando com toda a igreja. Primeiro ele fala com a igreja, nas 7 cartas, e depois ele começa a mostrar para a igreja o que vai acontecer no mundo, a vinda do anticristo, a eficácia do seu reino, o engano de toda a terra, uma só moeda, uma só religião, vai tentar se, né, familiarizar com tudo abaixo. Por quê? Porque o filho de Satanás vai reinar no trono. Aonde que nós vemos isso? Na mensagem que Deus deu a João lá no Apocalipse, tá? Cada igreja precisava prestar atenção não apenas na sua própria carta, porque foi enviada a igreja de Éfeso, eu vou ver só a nossa, deixa de Esmina para lá. Não, ele tinha que prestar atenção em todas as cartas para juntar que aquilo queria dizer, juntar o quebra-cabeça das 7 cartas junto com todo o livro do Apocalipse e entender o que Deus tinha falado com eles, tá? Mas ele tinha que entender o livro todo, como diz na Apocalipse 22, do 18 ao 19, né? Porque tinha que entender o livro todo, porque o livro todo advertia sobre o julgamento futuro e pronunciava a bênção sobre todos que perseveraram nos momentos de tribulação, como diz Apocalipse 14, 13. E ele é uma carta às 7 igrejas. As cartas às igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia têm uma estrutura padronizada, tá? Ela é padronizada. Após definir os destinatários, o Senhor ressurreto apresenta a si mesmo, né, usando parte da sua descrição do Filho do Homem, conforme encontramos em Apocalipse 1, do 9 ao 20. Né? Porque João viu ele com olhos como chama de fogo. Aí para cada igreja ele foi apresentando. Para uma ele fala, eu sou aquele que tem os olhos de fogo. Para outra ele fala, eu sou aquele que da espada, da minha boca sai espada. Então, do jeito que João viu ele, né, em Apocalipse 1, 9 ao 20, ele foi vamos assim dizendo, e se manifestando em pedaços, né, na igreja que formou também a totalidade do Cristo ressurreto. Por isso que a igreja tinha que entender o que
Jesus falava? Porque na igreja que ele tinha como os olhos de chama de fogo, que tudo vê. Mas na igreja vizinha ele era aquele que tinha a palavra poderosa. Então você juntava, ele tem os olhos de fogo e tem uma palavra poderosa. Então essa mensagem, essa carta, né, ela tinha uma padronização. Jesus sempre foi organizado. Deus é o Deus da organização. Sabe trabalhar, sabe agir, não há erro, sua palavra é pura, eterna, verdadeira. Quem não quer crer, problema seu. Estamos vivendo dias de que a pessoa pode crer num pedaço de tijolo, no que quiser. Eu prefiro crer na palavra de Deus, em Jesus Cristo e na pessoa gloriosa do Espírito Santo que está agindo na planeta Terra. Tá? Então o Senhor, ele também no Apocalipse, ele inicia, né, falando: eu conheço as tuas obras. Tá? Mostrando que ele sabe todas as coisas. Ele dá um elogio para algumas e uma crítica para algumas igrejas também. Tá? Em seguida, há um tipo de exortação para todas as igrejas em geral. Todas foi a mesma exortação, para que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Senhor encerra as cartas das importâncias, né, de falar de várias formas. Em uma igreja se apresenta como aquele que tem o cabelo branco, que fala da eternidade passada, é o Deus que sempre existiu, né? Numa outra igreja ele tem os pés como latão reluzente, fala da sua grandeza que vai esmagar, né, a cabeça de Satanás aquele dia. E de outra igreja ele fala daquele que tem, né, o cinto de rei dos reis. Mas quando ele fala, juntando tudo isso, dá a totalidade da pessoa de Cristo. Mas a importância de dar ouvido ao Espírito Santo é das 7 igrejas. Então a importância de nós podermos ouvir. Tá? Cada carta conclui nem sempre na mesma ordem, porém tem uma comum exortação para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E com uma promessa, cada carta também tem uma promessa. Tá? O vencedor, o Senhor promete uma recompensa. Isso é, aquele que perseverar até o fim, né, receberá uma recompensa. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.